Olá, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, ou seja qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Bom, aqui estamos iniciando mais uma live no programa, a rádio. Eu tinha um programa de rádio chamado Pregadores da Reforma, né? E é o costume, né? Aqui na página Pregadores da Reforma. E estamos aqui começando mais uma live. E eu quero nesse momento já convidar você para se conectar aqui conosco. Hoje, como você pode ver, eu vou trazer um tema bem interessante. Antes de começar o nosso estudo, a nossa meditação, eu queria deixar minha gratidão a todas as pessoas que receberam o convite dessa página e aceitaram. E eu estava aqui vendo o gráfico que me forma o aplicativo, onde estão localizadas as pessoas, né, que assistem e acompanham a nossa live, a extensão da página Pregador da Reforma nos lugares aqui no Brasil. Eu vou aqui dizer quais são os lugares onde a página Pregador da Reforma está alcançando. É Manaus, de onde eu sou, Rio de Janeiro, Goiás, Anápolis e Catalão, São Paulo, Indaiatuba, Jacareí e Brasília e Veranópolis. E hoje eu quero começar, em cada live eu vou estar fazendo meus agradecimentos, vou citar o nome das pessoas que estão seguindo a página, já são 121 pessoas seguindo a página, e eu vou agradecer nome por nome, tá? Aqui eu vou começando por Veranópolis. Aqui em Veranópolis eu quero já começar agradecendo as pessoas que estão seguindo essa página, o Teobaldo Inês, Ronaldo Maragon, o Odoli Tessaro, Lauri Antônio, João Gatiti, o João Gatti, Lázio Veranópolis, Denisa Gaeski, Magda Casarotto, Júlia Bergani, a Júlia é de Cotiporã, a Maria Tonato, a dona Maria Tonato, quero agradecer muito a ela, que sempre está assistindo a live, né? Sempre está acompanhando. E ela me disse que se reúne com a família e fica assistindo. Muito obrigado, a Maria Tonato. O Roberto Antunes, a Débora Tatiana, Rejane, Lucas Lolli, William Tonato, Mauro Anzoli, Leandro Ramos, Leandro Ramos, obrigado, Leandro. E Cláudia e Marcos, essa pessoa entrou recente agora, né? Ela é de Bento Gonçalves. Então, quero agradecer a todos vocês que estão seguindo essa página. Muito obrigado e espero que vocês sejam beneficiados por essa página, através do conhecimento, né? Como já disse nas lives anteriores, eu não convido ninguém para ir a uma igreja, não convido ninguém para uma religião, eu convido as pessoas para conhecer a Cristo. Eu convido as pessoas para conhecer a palavra de Deus e Jesus Cristo, certo? Então vamos começar aqui o nosso estudo, vamos começar a nossa meditação. O tema de hoje que vamos abordar aqui é o amor de um pai e a obediência de um filho. Em Gênesis, na Bíblia Sagrada, você pode abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 7 até o verso 12. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live no seu Facebook, para que outras pessoas também possam assistir, também acompanhar. Você pode aí compartilhar no seu botão, bem logo abaixo do seu celular, do lado direito ali, onde está escrito compartilhar, compartilhe, para que outras pessoas também possam acompanhar a live ao vivo, certo? Pessoas que não estão inscritas aqui na página. Essa live ela só vai chegar até as 120 pessoas que estão seguindo essa página. Então, se você quer que algum amigo seu do Facebook assista, acompanhe, compartilhe para que também ele possa assistir, certo? É uma mensagem muito importante, é uma mensagem que vai tocar muito em você, como também tocou muito em mim. Diz assim, verso 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho.
Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Aqui nós estamos diante de uma história da Bíblia Sagrada, no público evangélico, no público cristão, católicos. Conhece essa passagem, que ela é muito conhecida, é um episódio no Antigo Testamento que nos mostra o amor de um pai para com Deus e a obediência de um filho para com o pai. Aqui temos os dois patriarcas, Abraão e Isaque. Jacó ainda não era nascido. Abraão e Isaque foram os patriarcas da Bíblia Sagrada, Abraão, Isaque e Jacó, e Deus fez promessas a Abraão. Tudo começou com Abraão. Deus o chamou ele quando ele estava na casa de seu pai, na Mesopotâmia, um lugar muito devoto assim, às várias entidades, vários deuses. E ali eles colecionavam os deuses. E Abraão sai desse paganismo, sai desse ambiente quando Deus o chama. O Senhor Deus o chamou dizendo: sai da tua terra e da tua parentela. A prova de amor de Abraão para com Deus foi obedecer à voz de Deus, foi atender o comando de Deus. Ele obedeceu a Deus e foi para uma terra, para um lugar, sem saber para onde ia. Ele não tinha um mapa que o guiasse, mas ele tinha fé no Deus que criou todas as coisas e que governa todas as coisas e que sabe o que está fazendo em nossa vida. Abraão, então, ele recebe de Deus promessas relacionadas à sua posteridade, ao seu descendente. E ele passa por muitas dificuldades, por muitas provações, obedecendo a Deus, saindo da casa do seu pai e indo para um lugar para onde ele não sabia onde ficava. Ele já está demonstrando que ama a Deus, ele responde a Deus com fé. E agora Abraão, o texto que a gente leu aqui, ele é submetido a uma prova. Deus o faz um pedido. O Senhor Deus dá uma ordem. E o mandamento de Deus para Abraão é: me dá o teu filho. O verso 1 do capítulo 22 diz que aconteceu depois que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho. Verso 2: o teu único filho, Isaque, a quem amas. Eu achei interessante essa parte aqui, que o Senhor Deus diz assim, ó: eu quero, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Interessante que esse filho de Abraão, Isaque, ele nasceu já na sua velhice. À vista dos homens era impossível a Abraão e a sua esposa Sara ter um filho. Eles tiveram um filho já com mais de 100 anos de idade. E agora esse filho é o filho da promessa. É o filho que nele estão centradas as promessas de Deus também. E agora Deus diz assim: dai-me esse teu filho, me dá o teu único filho, Isaque, e sacrifica. Ele está sendo provado por Deus. O filho que tu amas. Nessa hora, Abraão, ele é provado por Deus. Aonde está o amor de Abraão? Ele ama mais o filho do que a Deus? Ou ele ama a Deus mais do que o filho? Ou ele ama a Deus e ama também seu filho de igual modo? Onde está o amor? O amor está centrado mais no filho? Ou o amor a priori é Deus?
Abraão demonstra isso na prática. Pense você, se fosse você no lugar de Abraão, Deus pedisse seu único filho para sacrificar ele. Longe disso, Deus jamais aprovou na Bíblia Sagrada, nunca vai ver Deus aprovando o sacrifício de pessoas humanas. Você vai ver Deus aprovando o sacrifício de animais, de acordo com os requisitos, a requisição divina. Os homens levavam os animais com perfeição, não tinha nenhum defeito, nenhuma falha nos animais fisicamente. E Deus aprovava, mas Deus nunca aprovou sacrifício de pessoas humanas. Aqui nesse contexto, Deus está apenas submetendo Abraão a uma prova. A fé de Abraão está sendo provada. E essa provação de Deus, quando Ele nos prova, ela não vem para nos destruir. Ela não vem para nos colocar numa situação de derrota. Pelo contrário, nessa aprovação de Deus, nós somos trabalhados por Deus. Nós somos testados por Deus. Nós somos equipados pela graça de Deus. E somos fortalecidos também. Nessa hora, nos conhecemos. Nesta hora, percebemos o que está no nosso coração. Abraão é chamado por Deus para sacrificar o seu filho. É o teste da fé. Nós estamos sujeitos a passar pelo teste da fé aqui nessa vida. Deus agora vai provar a fé de Abraão. Se ela continua forte, vitoriosa, e depois de um longo período de comunhão com Deus, agora é o teste da fé. E Abraão provou para Deus que o ama a Deus mais do que o seu pai. Ele foi para uma terra que Deus o disse para ir. E agora ele dá o seu filho para Deus, que agora está pedindo. Abraão é provado intensamente: o teu filho, a quem amas. Isaque, a quem amas. Eu quero teu filho. Foi difícil para Abraão. E o texto sagrado diz que ele pegou os seus servos, os seus empregados, o seu animal e montou e foi para Moriá. Caminho de 3 dias. 3 dias para chegar no monte designado por Deus para ali no monte fazer o sacrifício. Esses 3 dias de caminhada, Abraão, Isaque e os empregados de Abraão, os seus empregados, seus trabalhadores, ele diz: fiquem aqui, que eu vou para o lugar que Deus designou. 3 dias de caminhada, ele tem um tempo suficiente para pensar realmente: será que eu vou sacrificar meu único filho? Mas a fé de Abraão é tão grande, a comunhão de Abraão para com Deus é tão perfeita, tão forte, que ele não hesita, ele está disposto a dar o seu único filho para Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele sobe o monte com seu filho. Agora eu fico pensando, sabe? Eu fico analisando o momento em que eles vão subindo. O Isaque vai carregando. Abraão diz a Isaque: leva as lenhas. A lenha, nem sabia Isaque, a lenha que ele estava carregando seria a lenha que iria acender o fogo para o seu sacrifício. E ele sobe as montanhas e ao chegar lá, Isaque achou estranho porque não tinha nenhum cordeiro, não tinha nenhum animal. Ele estava acostumado a ver seu pai sacrificar animais, imolar o sangue, derramar o sangue dos animais e sacrificar no altar, e agora não tem o altar. E aí Isaque pergunta para o seu pai, no versículo 9 diz assim: e viera ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, sobre o altar em cima. Não é esse versículo, é o versículo 7, perdão. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Eis aqui está o fogo. Isaque diz: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque perguntou ao pai: e aonde está o cordeiro, pai, para o holocausto? Nessa hora, Isaque não sabia o que estava acontecendo. E é nesse momento que Abraão vai dizer ao seu filho: meu filho,
Você, você é o sacrifício. Meu filho, você é a pessoa que eu estou oferecendo para Deus. Foi bem difícil para Abraão nessa hora em que seu filho o indagou sobre o cordeiro. Mas o texto sagrado nos diz assim: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Mas percebam que o versículo 9 nos mostra Isaque obedecendo seu pai. O versículo 9 nos mostra Isaque deitando sobre o local onde vai ser sacrificado. Certamente o seu pai disse: meu filho, o Senhor proverá, mas eu estou te oferecendo a Deus. Eu creio que Deus pode ressuscitar você dos mortos. Abraão tinha essa fé. Ele sabia que Deus havia feito ricas e grandes promessas, que o seu filho seria o herdeiro, e não seu empregado, e não o seu outro filho Ismael, mas sim Isaque seria o herdeiro. Abraão acreditava na palavra de Deus. Meus amigos, é muito importante quando estamos passando por dificuldade nessa vida, é muito importante nós acreditar na palavra de Deus, nós acreditar nas promessas que Deus faz aqui na Bíblia Sagrada. Nós vivemos em um mundo em que as pessoas não acreditam na palavra de Deus. A maioria das pessoas acredita em tantas coisas que não são verdade, em tantas mentiras, em tantas coisas que não são verdadeiras, mas a palavra de Deus é verdadeira. E quando acreditamos nela, em momento de dificuldade, somos fortalecidos, somos amparados por Deus. Deus nos ampara nessas horas. E nessa hora de dificuldade que Abraão está vivendo, não tem o cordeiro. O seu filho está caminhando para a morte. O seu filho está caminhando para o sacrifício. Abraão não se desespera. Abraão não fica em pânico. Abraão confia em Deus. Ele confia na palavra de Deus. Ele acredita na palavra de Deus. Isso é muito importante. Nós precisamos ser fortalecidos na palavra de Deus. No momento de dificuldade, de angústia na família, quando a família é cercada por crises, por dificuldades no relacionamento com o filho, acredite na palavra de Deus. Abraão acreditou na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nessa hora nos ajuda a vencer a tormenta, as provações. E o texto sagrado diz que Abraão acreditava na providência de Deus. Parece que essa história vai terminar de uma forma bem melancólica, né? Bem triste. Há um drama aqui. Isaque caminhando para a morte, o pai sendo o executor do seu filho. Parece que vai terminar assim. Mas no versículo 11, aonde há escuridão, aonde há angústia, aonde há dor, brilha a luz do céu vem. O sol brilha. Nessa hora, o sol da justiça brilha. Uma voz do céu, um grito, um brado, vem aos ouvidos de Abraão. O anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. Abraão tinha fé verdadeira. E ele disse ao seu filho Isaque: Deus proverá. E aqui está a voz da providência. Ele diz: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não faça nada. Aqui vem a ordem contra aquela ordem do sacrifício. Não faças nada. Eu falei no início dessa mensagem que Deus não aprova sacrifícios humanos. Eu falei isso, pois o versículo 12 nos diz isso exatamente. Deus é contra sacrificar pessoas humanas. Deus não aprova isso. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada. Eu só te provei, Abraão. Eu apenas provei o teu coração. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso íntimo. Ele esquadrinha o nosso ser. Ele sabe o que nós pensamos. Ele sabe o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer no futuro. Ele conhece todas as coisas. Deus sondou o coração de Abraão, provou a Abraão. E nessa hora,
de provação e de angústia, ele foi mais fortalecido ainda. Não pensa você, caro amigo, ou você, senhora, senhor, moça, rapaz, a dificuldade que você esteja passando, você vai ser fortalecido, você que acredita em Jesus Cristo, você que confia no Senhor nosso Deus, a dificuldade que vem sobre nossa vida, todas elas são ordenadas por Deus para o nosso bem. Eu acredito num Deus soberano que está ao nosso favor 24 horas. E Ele ordena as coisas boas e as coisas más ao nosso favor. Aqui nós temos um acontecimento mal, algo contra, aparentemente parece ser contra, mas não é, é a favor de Abraão, porque ele foi fortalecido por Deus nessa hora. Não faça isso, Abraão, não mate seu filho. Sei agora que tu temes a Deus e tu não negou teu filho. O amor de Deus, o amor de Abraão por Deus falou mais alto. Abraão não colocou o seu filho no coração e deixou Deus de lado. Abraão, ele amou a Deus e ele permaneceu forte nessa comunhão com Deus, a ponto de não negar o seu filho, a ponto de dizer sim para Deus. É uma linda história, porque Isaac está caminhando para a morte, mas Deus o impede. Dentro dessa história aqui, há também uma história linda e bela, que eu preciso aplicar agora e contar para vocês. Abraão não matou seu filho. Ele não matou. Isaac foi salvo da morte. Aqui há a redenção de Isaac. Abraão não viu seu filho morrer, mas o Deus Todo-Poderoso, o Eterno Senhor, ele matou seu filho por minha causa, por sua causa. O Criador do universo, o Eterno e Soberano Deus, matou Jesus Cristo lá na cruz por causa de você, por causa de mim, por causa daqueles que o Pai Eterno escolheu antes da fundação do mundo. Ele não negou seu filho. Ele não poupou seu filho. A humanidade estava caminhando para a morte eterna. A humanidade estava caminhando a passos largos para a condenação eterna, para a segunda morte, para o matadouro da eternidade. Mas Deus, o soberano Senhor, olhou para baixo para os filhos dos homens, vendo a humanidade caminhando para a perdição eterna. O Senhor Deus olhou para a humanidade, olhou para o seu Filho, e no pacto eterno entre o Pai, o Filho e o Espírito, o Pai decretou, o Pai escolheu e enviou seu Filho neste mundo para morrer por nós, para ser sacrificado por nós. Ele não poupou seu Filho. Em Romanos capítulo 8, no versículo 32, diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, Abraão não poupou Isaac, e o eterno Deus também não poupou Jesus Cristo. Antes o entregou por todos nós, como nos não também dará também com ele todas as coisas. Deus não poupou Jesus Cristo e ele enviou neste mundo Jesus Cristo para morrer por nós. Eu vou lhe mostrar na Bíblia Sagrada, em Isaías 53, que nos mostra que o Pai matou seu Filho. Olha o que diz o capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu mau caminho. Mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi ferido, mas não abriu sua boca.
Foi do agrado do Pai moer o seu filho, ferir o seu filho. Lá na cruz, Jesus Cristo está sendo sacrificado. O Pai está matando o seu filho por causa de nossos pecados. Essa foi a única maneira de o homem ser salvo da condenação eterna, ser salvo do pecado. No princípio, Adão pecou e toda a humanidade pecou juntamente, porque ele foi o líder federal, ele foi o cabeça da humanidade. E Adão pecou e todos nós também pecamos. Herdamos do nascimento a culpa, o poder do pecado, a presença do pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele diz: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado a minha mãe me gerou. Jesus Cristo não foi enviado aqui neste mundo, não foi para fazer o homem ser um grande milionário, não foi para dar ao homem riquezas terrenas, mas foi para dar ao homem a vida eterna. Foi para dar ao homem o perdão de seus pecados. E quando olhamos para essa história linda, meus amigos, é impossível você não agradecer a Deus. Aquele que tem fé, é impossível não reconhecer isso. Aquele que tem fé aceita. Aquele que tem fé responde obediência a Deus, o que ele fez por ele. Cristo veio neste mundo e foi sacrificado, ele não foi poupado. E quando eu olho para Cristo, quando eu creio nele, a minha injustiça é imputada sobre ele. A justiça dele é imputada sobre mim. E eu sou justificado por causa das obras meritórias de Cristo. Eu sou justificado pela fé em Jesus Cristo. Eu sou redimido por causa da morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo me livra da morte eterna. Eu sou amparado por Deus por causa de Jesus Cristo. O Deus eterno não poupou seu filho. Ele entregou o seu filho. E ele chama os homens ao arrependimento. Ele chama os homens para crer nele, para confiar nele. Está ordenado os homens morrerem uma só vez e vindo depois disso o juízo. Você não pode sair deste mundo sem antes ter a fé em Jesus Cristo. Você não pode deixar esse corpo sem antes conhecer o Salvador e sentir o seu amor. Essa é uma linda história e, infelizmente, muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas vivem uma vida centrada em si mesmo e não dão importância para a vida que o Filho de Deus oferece. A vida que o Filho de Deus oferece é uma vida sem fim. Ele falou em João 11, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você quer viver para sempre? Você quer continuar vivendo? Você quer viver sem nunca ter um interrompimento da sua vida? É só crer em Jesus Cristo como seu Salvador. É confiar totalmente nele, é crer na justiça de Cristo, é vestir a túnica de justiça de Cristo pela fé e ser aceito por Deus. Esse é o Evangelho. Essa foi a obediência do seu filho, o amor de Deus. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e enviou seu filho. Ele amou aqueles que vão crer no seu filho. Amou aqueles que foram conhecidos antes da fundação do mundo. Amou aqueles que têm fé no seu filho. E esse mundo é o mundo da fé. Aqueles que crê. Deus enviou seu filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. E o filho obedeceu o comando do pai. Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. A sua obediência começa quando ele inicia seu ministério, já quando ele, na sua juventude, Jesus Cristo viveu uma vida perfeita, ele não cometeu pecado, ele cumpriu toda a lei de Deus.
moral, porque nós não tínhamos capacidade para cumprir a lei moral de Deus, mas Jesus Cristo cumpriu toda a lei de Deus moral. E lá na cruz ele foi obediente, continuou sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus o ressuscitou. Lembra que eu falei anteriormente que Abraão acreditava que o Senhor Deus poderia ressuscitar o seu filho? Isso aqui é uma tipologia, isso aqui é uma sombra que se projeta lá no futuro. Jesus Cristo veio para morrer e ser ressuscitado. O Pai matou seu filho e o Pai ressuscitou seu filho. É um segredo que nenhum homem, o homem natural não consegue compreender. É um mistério em que o homem que não tem a fé não entende, mas aqueles que têm fé entendem, porque o amor de Deus está derramado no seu coração. Deus sacrificou seu filho, matando na cruz, e ressuscita ao terceiro dia. Ele agora está vivo. Cristo está vivo agora, intercedendo por nós lá na cruz, para que nenhuma ponta do nosso cabelo caia da nossa cabeça. Ele diz que ele nos protege e nos guarda de todo mal. Você que tem a fé em Jesus Cristo, você está seguro, você está protegido. Eu termino por aqui, essa é a palavra de Deus, essa é uma mensagem que eu queria trazer para meus amigos aqui da página do Facebook. E eu espero que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. E eu gostaria, nesse momento, de abrir o espaço para você que queira fazer algum comentário, alguma pergunta, especificamente o público aqui de Veranópolis, né? No meu dia a dia, aqui, o meu sotaque é diferente daqui, né? E alguns colegas assim me perguntam: o que tu quer dizer com aquela palavra? O que tu falou? O que quer dizer isso que tu falou? Então eu me preocupo com a comunicação. Eu me preocupo com o que eu estou passando. Eu desejo que as pessoas entendam que estão assistindo o vídeo. O público aqui de Veranópolis, né, as pessoas que estão seguindo aqui, são 18 pessoas. Eu gostaria de perguntar a vocês, se vocês têm alguma dúvida, vocês podem fazer o comentário, que eu vou responder, tá bom? Logo após esse vídeo, ou aqui na live, tá certo? Ainda temos aqui pessoas que estão ligados, né? O Leandro, o nosso irmão Leandro, o amigo Leandro, obrigado, Leandro, pela assistindo o vídeo até agora, né? Agradeço muito o Leandro que tem ajudado bastante a divulgar esse trabalho. Muito obrigado. E a Meires também de Ferreira, lá de Manaus. Então, se você tem alguma dúvida, você pode fazer essa pergunta aí no comentário, que eu estarei respondendo, certo? A próxima live vai ser sábado às 19h30 e domingo às 19h30. E sábado eu vou trazer uma mensagem bem interessante que fala de um pai que sacrificou a filha. Hoje eu falei de um pai que ia sacrificar o filho, estava disposto, obedecendo a Deus, por amor a Deus ele iria sacrificar, mas Deus não deixou, Deus não aprova isso. E sábado eu vou trazer de um pai que realmente ele sacrificou. E não foi Deus que deu ordem, não. Não foi um erro do pai. Domingo é o dia dos pais, né? Por isso eu estou fazendo uma live aqui, dentro desse contexto aí. E domingo também vou trazer uma outra mensagem bem interessante, certo? Muito obrigado, Leandro, obrigado a todos aí. Vou finalizando aqui a live. E compartilhe no WhatsApp, nos seus contatos, no Facebook. Vamos fazer com que essa página venha crescer ainda mais. Ela está crescendo bastante e eu creio que vai crescer muito mais, e onde outras pessoas possam também ter conhecimento. Obrigado, vamos indo nessa, até a próxima.